TV Artilheiro. O Cruzeiro foi bastante judiado pelos resultados. Um bom início com você e hoje você na condição de comandante tendo que conviver com essa situação amarga, né, de uma eliminação no meio da semana de uma Copa do Brasil, que você não tem culpa alguma, pegou apenas um jogo na competição e hoje sofre uma goleada para o Grêmio em casa. Você imaginava que o problema fosse bem maior do que se apresenta para o momento, Ceni? Não, eu acho que eu também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente, mas já são 3 semanas de trabalho. E, infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então, assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então, assim, eu também não... Aqui eu não venho para isso. A situação já é uma situação muito delicada. Eu lamento ter que vir aqui falar, não por vocês, lamento pela situação vivida, pela derrota, que foi no meio de semana e hoje também. A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma entrevista. Pois é, Ceni, e a torcida do Cruzeiro ela está muito preocupada em relação até algumas declarações após o jogo do Inter. O Rafael Sobis, que teve 3 anos no Cruzeiro, falou que esse grupo de jogadores às vezes segura algumas coisas caladas, enfim, isso vai gerando inúmeras especulações. E a gente viu hoje um Cruzeiro lento no meio, o Robinho, mais um jogo ruim do Robinho, o Fred, o Thiago Neves foi vaiado, coisa que geralmente não acontecia. Essa questão dessa mudança, igual você acabou de dizer, e se for para continuar, mudanças drásticas deverão ser feitas. Vai ter que olhar para a base e mais. O que está acontecendo que o time do Cruzeiro está igual um time de junta em campo? Eu não sei te explicar direito, mesmo porque qualquer resposta que eu dê aqui pode causar e gerar mais problemas para o clube. Nós temos que se preocupar com o Cruzeiro nesse momento, né? Já tem problemas suficientes para que a gente venha até o microfone e gere qualquer maior desconforto para o clube. O importante é que a gente talvez pare de sonhar com essa coisa de Libertadores, quando ganha um jogo, ser campeão, Libertadores. Nós temos que enfrentar a realidade. Eu joguei muitos anos no São Paulo e em 2013 nós enfrentamos uma realidade que fugia do normal, do costumeiro nosso, que era brigar pelas primeiras posições e tudo. Então esse ano é um ano para um clube que até recentemente teve, né, uma história onde se salvou na última rodada, mas nós temos que se preocupar realmente em tirar o Cruzeiro de uma situação de rebaixamento para recomeçar um ano de 2020 de maneira melhor. Então, assim, não adianta a gente criticar um ou outro jogador publicamente, não adianta vir aqui no microfone de quando você está triste, dar declarações que você possa se arrepender. Assim como quando a gente está alegre, também a gente não deve prometer muita coisa. Quando a gente está triste, mas nós temos que fazer algumas mudanças. Aqui não é necessariamente tirar, afastar, nós vamos ter que fazer comportamentalmente, talvez fazer para alguns atletas uma intertemporada, parar uma semana sem jogo e tentar modificar algumas coisas, modificar talvez a maneira da gente jogar. Por mais que eu goste de um futebol ofensivo e tente sempre privilegiar, né, jogadores de alta qualidade técnica, de bom toque de bola, mas para isso você precisa ter a bola. Quando eu falei no último jogo dos erros de passe, eles se avolumaram e eu tenho jogadores que eu considero ótimos passadores e que não estão conseguindo fazer, não estão conseguindo executar. Então talvez seja a hora de mudar o sistema de jogo, algumas peças, tentar preparar durante 10, 12, 14 dias melhor esses jogadores para que eles possam voltar e também ser mais úteis ao Cruzeiro. E eu também está na hora de começar a mudar um pouco para tentar também ter melhores resultados até o final do ano. Rogério, esses resultados passam também pela conversa que aconteceu, né, na concentração entre os jogadores, diretoria também, passa um pouco também na mudança de mentalidade para que esses acertos possam acontecer nesse curto espaço. A gente sabe que o trabalho tem que ser árduo, mas passa também por causa disso até os próprios jogadores terem um pouco a mudança dessa mentalidade e absorver? Eu só não entendi a parte da conversa de jogadores. Desculpa, em que época, em que momento isso? A conversa depois do jogo contra o Internacional, a conversa Sim. que aconteceu com os jogadores.
Qual conversa? Não estou sabendo, só se eu não participei da conversa. Eu não estou entendendo. Completa isso, Edmar. Você teve alguma conversa lá dele? A conversa da diretoria que teria conversado com os jogadores sobre uma provável declaração do Thiago após o jogo contra o Internacional. O que teve de real nisso e também essa mudança de mentalidade que você está dizendo aí. Eu desconheço qualquer conversa entre os jogadores e a direção. Se teve, não me foi passado, né? Nós não estamos aqui para crucificar o Thiago, coisa assim. Muito pelo contrário, é um jogador que tem uma história no clube. É um jogador que, dentro das suas melhores condições e cabeça boa, ele é um jogador muito importante para a gente. Às vezes, o que aconteceu, eu acredito muito, na declaração do Thiago, foi porque ele viu um amigo no banco de reservas, que no caso foi o Edilson, tá entendendo? Então não houve improvisação nenhuma. Aliás, houve o Jadson na lateral direita. De resto, se você pegar o time que jogou contra o Internacional, é o mesmo que jogou contra o Vasco, contra a CSA, todos conhecedores da sua posição. Uma escalação nunca é divulgada 3 horas antes do jogo, deixar só isso claro, mas tenho o maior respeito e sou mais do que amigo ou emocional, eu sou profissional. Então, assim, entendo o nervosismo também na saída do jogo, é um momento difícil, um momento que você quer tentar uma explicação. Então, assim, aqui nós não temos um jogador culpado, outro jogador culpado. Não, só temos que, eu, de alguma maneira, como treinador, se for para ficar no Cruzeiro, se for para continuar no Cruzeiro, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Senão, eu tenho que passar a vez para outra pessoa que tem uma mentalidade diferente para continuar no Cruzeiro. É isso que nós vamos tentar fazer daqui para frente. Rogério, até em cima disso aí, de fazer essas mudanças, né? É preciso... Que acabou a bateria aqui no microfone aqui na coletiva. Vamos Ô, Bruno, vamos lá, o microfone está com problema aqui. É isso aí. Rogério, em cima disso, você já disse aí sobre fazer mudanças, mudar o estilo e talvez mudanças drásticas. Será preciso também um respaldo, né, para que isso aconteça. Isso talvez seja o determinante para seguir esse trabalho aí, como você disse, porque senão não adianta nada não ter um trabalho respaldado. Mas assim, o meu respaldo é meu trabalho e eu acho que nós tentamos tudo que era possível dentro dessa formação, tentando privilegiar o jogo, né? Hoje em dia as pessoas normalmente privilegiam a marcação em detrimento à construção de jogo, né? E nós temos que talvez mudar, talvez a maior mudança mais drástica é no sistema de jogar, é na maneira como a gente jogar, porque só uma mudança de atitude e de mentalidade de jogo é que pode fazer o Cruzeiro sair nesse momento dessa situação. Então, se a gente precisa fazer uma intertemporada dentro do campeonato, com 20 rodadas para se jogar, para recuperar alguns jogadores também na parte física, para colocar um time mais forte em campo fisicamente, nós temos que fazer. Se eu for o treinador, nós temos que fazer. Rogério, você falou de sair do campo envergonhado. Foi mais por essa falta de atitude ou pelo esquema que não está encaixando, pela situação que você treinou e não conseguiu colocar em campo hoje? E quando você fala, se eu for o treinador, tem a chance de sair? O que seria fundamental para você continuar? Então? Você acabou de me falar do respaldo. Respaldo é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas preferem que continue dessa maneira. Eu não consigo dessa maneira porque eu perdi muito, mas eu não nasci para perder. Eu não nasci para tomar pancada, 2 pancadas seguidas como essa. Então, assim, é a reputação da gente que entra em jogo, né? Independente do tempo de trabalho que esteja aqui, também entra, né, a reputação do treinador em jogo. Então, nós podemos até sofrer um pouco nesse começo, mas eu tenho certeza que com a melhora em condições de alguns atletas, ficando, mesmo que seja uma rodada fora para se trabalhar, a gente pode tentar fazer um time mais competitivo, recuperando esses jogadores para o grosso, para o restante da competição. Rogério, desculpe de voltar nessa questão de respaldo. Sem problema. Porque o Cruzeiro perdeu, no final do ano passado até agora, 13 jogadores. Mais da metade titular. E repôs Ezequiel, que chegou ontem. Esse respaldo quer dizer que a diretoria que está sendo investigada, aí nem a questão sua, mas no geral ela conta. Hoje, por exemplo, estava só o presidente aqui, eu estou vendo você extremamente abatido, eu nunca vi um teto tão abatido assim, desculpe eu ser aberto com você, e não tem nenhum diretor do seu lado.
Não, todos eles têm. Eu tenho trabalhado de maneira tranquila no CT. Essa questão não envolve, para mim, ao menos para mim, a parte política ou de. Eu acho que a única coisa é que nós tentamos, durante 5 partidas, fazer como praticamente quando vinha sendo feito, tentando mudar poucas coisas, mas eu não consegui os resultados que a gente. Quer dizer, até conseguimos 7 pontos de 9 quando chegamos, né? Mas agora nós temos 2 derrotas que são pesadas, né, para a gente. Dentro de casa, perder 4, acho que é a segunda vez que eu, em 100 e tantos jogos como treinador, que eu chego a tomar 4 gols. Então, para mim não é normal, não acaba com o meu dia, porque eu falei isso aqui, eu gosto de trabalhar. Mas o futebol para mim é meu lazer, o restante do dia depende do resultado. Então, para mim, o dia perde a graça. O que você pode fazer? O que você pode adiantar que vai fazer? Quais são essas mudanças que você está pensando? Se buscar outros reforços? Não. Se o trabalhar com o que tem, se o elenco que tem te ajuda. E se o Cruzeiro hoje, na verdade, sua grande preocupação seria não ser rebaixado e talvez montar outro time ano que vem? Eu acho que a realidade, às vezes a gente tem que dar um passo para trás na vida e encarar o fato, encarar o momento. O momento é um momento difícil, que a gente tem que se manter fora da zona de rebaixamento. Nós temos 2 jogos duríssimos, né? Tínhamos 3, esse do Grêmio. Nós temos Palmeiras e Flamengo nas 2 próximas rodadas. Ou seja, serão momentos difíceis, mas eu não estou aqui pedindo mais jogadores, não é absolutamente nada disso. A única coisa é que a gente possa ter um tempo para trabalhar mais alguns jogadores, trabalhar mais dias alguns jogadores e que a gente possa fazer algumas alterações momentâneas, o que não significa que seja algo para o restante da competição, mas de alguma maneira a gente vai ter que mudar um pouco a estratégia de jogo, fazer um esquema que não seja tão ofensivo como esse e que a gente tenha melhor rendimento dentro de campo. Essas mudanças desculpa, já está funcionando do fora agora que eu fui avisado. Rogério, por gentileza, o Cruzeiro, sobre a equipe que entrou em campo hoje, Fabrício Bruno ficou no banco, não atuou, e já que você pretende fazer algumas alterações drásticas na equipe, você pensa então de um volante mais de pegada? Hoje o Henrique trabalhou muito defensivamente, até ofensivamente ajudando a equipe no ataque, tanto que o lance do pênalti foi com ele, uma falta frontal, o Henrique tentando penetrar na área adversária. Um jogador de mais de pegada para auxiliar o Henrique seria, no seu pensamento, necessário neste momento que o Cruzeiro está passando? Não, nós vamos tentar montar um time que seja mais competitivo do que esse que nós fizemos para esses últimos jogos, ou até desde que nós chegamos aqui. Nós vamos tentar fazer um time mais forte fisicamente e mais competitivo. Não vou falar sobre em que setor, ou quais setor, ou que formação, só que nós temos que fazer um time mais competitivo que esse. Para esse momento, para não passar situações desagradáveis como essa, nós vamos ter que fazer. E mesmo que percamos, eu acho que se faz necessário mudar nesse momento. Rogério, aqui. Quais os motivos não manter a sequência de jogos do Fabrício Bruno, que vinha jogando bem desde a sua estreia? E por que Edilson e Léo não se viram para jogar quarta e entraram como titular hoje? Porque quarta era um jogo único, era um jogo eliminatório. O Léo vinha de uma lesão e eu gostaria de ter colocado o Léo, mas achava que era o momento que precisava recomeçar o Campeonato Brasileiro para colocá-lo. Porque o Edilson, eu expliquei acho que eu fui bem claro na última coletiva, ele deu uma entrevista falando que não estava 100%, e eu achava que era um jogo para um jogador que estivesse 100%. Então hoje foi dada a oportunidade ao Edilson para ele começar na lateral direita, e o Léo voltou à zaga, especialmente também pela ausência do Dedé. O Fabrício jogou 7 jogos no ano, correto? 4 comigo e 3 com o Mano. O Mano ficou aqui quanto tempo? Nesse ano? Não, nesse ano, agosto, 7 meses. Então, assim, eu não vejo surpresa nenhuma, muito pelo contrário. Eu dei 4 oportunidades para um jogador que só teve 3 em 7 meses. Eu, em 21 dias, dei oportunidade 4 vezes para ele. O Kaká é um ótimo jogador, um bom valor da base. Era um dos poucos jogadores que arrancou de trás com a bola, tentou algum jogo combinado. Não vejo problema, trabalho com eles todos os dias. Achei que ele merecia uma oportunidade no dia de hoje. O Léo volta por ser uma figura exemplar, um atleta na acepção da palavra, e que está recuperado, ou jogou 90 minutos, se mostra recuperado da lesão que teve. Rogério, aqui, você disse que talvez mudar o esquema para não ser tão ofensivo como vem sendo, que algumas pessoas
não gostam muito de um time ofensivo, preferem priorizar a marcação. Essas algumas pessoas seriam do grupo mesmo, jogadores, Não. diretoria? A maioria dos times, eu quis dizer, a maioria dos times joga dessa maneira, desculpa. Não tem nada a ver com o grupo. E não. uma outra questão, eu queria te perguntar sobre o David, se ele está te agradando tecnicamente, porque é um grande alvo da reclamação do torcedor hoje. É um jogador dedicado, esforçado, tem muita velocidade. Talvez hoje não tenha feito realmente um grande jogo, né? Mas também eu acho que se a gente for escolher, talvez poucos atletas fizeram um jogo acima da média. Mas é um jogador da base do clube, um jogador que vai agregar valor futuro ao clube. E começando jogando ou entrando no decorrer dos jogos vai ser importante. Falando sobre os jogadores ainda, Rogério, boa tarde, né? Queria saber como é que você vai fazer para usar o Ezequiel, o que você espera dele, o que você vê as atuações dele no futuro aí. Eu espero que ele jogue aberto pela direita ou como um por dentro, como um 10 por dentro, não centralizado, mas pelo lado. A mesma função mais ou menos do Marquinhos Gabriel, né? É um jogador que pode ser útil assim. Vamos trabalhar pela primeira semana inteira, porque nós tivemos um dia quando ele chegou e também agora 2 treinamentos só até agora com ele. Vamos tentar explicar modelo de jogo cada vez que ele entenda mais. Espero que ele possa ajudar, assim como o Marquinhos ajuda, como o David, enfim, como esses jogadores de lado, né, tem ajudado, que ele seja mais um jogador que possa ser utilizado dessa maneira. Rogério, você disse a palavra respaldo. Você pretende ter uma conversa com a diretoria para ver se vai ter mesmo esse respaldo? Porque a gente sabe que toda vez que dá alguma coisa errada, sempre cai na conta dos treinadores. E às vezes os jogadores, né, depois dão certo ou não. Você pensa nisso, de ter uma conversa com a direção, enfim, para ter esse respaldo mesmo, para você poder fazer as mudanças que podem ser drásticas demais para muitos? Não, eu assumo as responsabilidades de um treinador. Ficar ou não, sim, é daí uma decisão daqueles que comandam, mas as decisões dentro do campo são de minha responsabilidade. TV Artilheiro.